Em Romanos capítulo 12, eu quero falar com vocês, refletir com vocês rapidinho sobre esse tema que é a proposta desse encontro, metamorfose. Se você consegue ler aí, Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, vamos lá? Pelas ternas misericórdias de Deus, que mais? Rogo-vos, irmãos, pelas ternas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Agora é o nosso versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam na introdução do teatro, e eu quero usar a figura da borboleta nesse tema nosso, metamorfose. Mas existem pelo menos 4 palavrinhas, 3 está aí no texto. Aí fala assim, não vos conformeis com este século. Você pode falar comigo antes, metamorfose, vamos lá? Metamorfose. Você já ouviu aquela música de Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na verdade, cada um de nós que está aqui é uma metamorfose ambulante. Raul Seixas, apesar das loucuras dele, mas cada um de nós é uma metamorfose. Nós somos seres humanos que estamos mudando. Nós somos seres mutáveis. Agora eu quero falar nessa noite que existe uma mudança que o tempo, a idade, os estudos não pode fazer em nós, que é a mudança que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode produzir em nós esta mudança. E a primeira palavrinha que eu quero falar aí, quando o texto diz, não vos conformeis com este século. Então a ideia aí de forma, não tomeis a forma deste mundo. Eu calço 37. Se eu colocar no meu pé aqui o 35, fica apertado, não vai. Se eu colocar 40, que é o tênisão seu aí, eu vou sair correndo, o tênis fica lá atrás, eu vou para frente. Esta é a medida minha 37. Qual é a sua? Essa é 37. Quando o texto fala de forma, essa palavrinha aí, não vos conformeis com este século. Eu não sei quando você já viu a sua mãe ou a sua avó fazendo bolo. Hoje o povo ficou na padaria, não tem tempo de fazer bolo. Mas eu me lembro que a minha mãe, quando fazia bolo, ela gostava de fazer bolo de coração. É aquela forma com o coração, pegava aquela massa então, colocava na forma, levava ao forno. Quando tirava do forno e depois tirava daquela forma, ficava o bolo de coração. O apóstolo Paulo está falando para nós não tomarmos a forma. Este mundo tem uma forma. São os ensinos que estão aí que eu quero conversar. Mas tem outra palavrinha aí, não vos conformeis com este século, é a segunda palavra. A ideia de século aí é a mesma ideia de mundo. Este mundo que significa a ideia aí, sistema pecaminoso. Então não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo que jaz no maligno. Mas a terceira palavra, que não está aí, mas eu quero falar, que é a palavra metanoia. A gente vê no Novo Testamento sendo usada essa palavra metanoia, que significa o arrependimento. A ideia metanoia, eu não sei se você vê de vez em quando alguém falar assim, ó pastor, aquele cara ali está noia. Já viu noia? O cara está meio... Se todo noia soubesse o que é noia, e se ele mudasse então de noia, a ideia de metanoia é mudança de mente, é mudança de atitude. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer em mim e você, nosso espírito, a metanoia, essa mudança. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos regenera, nos transforma. Mas a quarta palavrinha que está aí, transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esta palavra significa metamorfos no grego,
que é a mesma palavra usada pela biologia, pelos biólogos, que é o processo que a borboleta da metamorfose. Você sabia que a adolescência é uma metamorfose? Então eu quero mostrar para vocês essa ideia da metamorfose, usando então a figura da borboleta, e foi muito bem apresentado aqui o teatro. E é interessante quando o besouro coloca sobre a folha lá, e eu vou usar no singular o ovinho, são vários ovinhos, mas colocou o ovinho lá, aquele ovinho vai desenvolvendo, vira uma lagarta, vira uma larva, aí ela cai dali daquela folha e começa a andar no chão entre os gravetos, entre as pedras e entre os tocos, e ela procura então, aquela larva, um lugar de sombreamento, um lugar fresco. E ali então ela usa, interessante, um líquido gosmento, já viu? Tem um vídeo na internet, vários vídeos, dá uns 6, 7 minutos, mostrando esse processo da metamorfose, da transformação sofrida pela borboleta. E é interessante, ela pega então aquela gosmazinha e vai derramando no seu próprio corpinho, e de repente aquela gosma se transforma num casulo, aquele evóloco que ela fica dentro. E ali então ela começa esse processo, que é o tempo da pupa, é o tempo da crisálida, onde a borboleta praticamente, ou aquela lagarta, aquela larva, ela está entrando num processo, é como se fosse uma autofagia, onde ela está naquele casulo morrendo, para depois se libertar do casulo e se transformar aquela lagarta feia numa linda borboleta que vai voar pelos jardins. Coisa maravilhosa. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, para nós não conformarmos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então, escute. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é como que acontece esse processo da metamorfose. Eu quero usar aqui essa ideia, quando eu volto a repetir, quando o besouro coloca aquele ovinho. Eu quero dizer, houve um dia que o Espírito Santo de Deus, e isso foi pela vontade de Deus, isso foi graça, ele lançou na minha vida, na sua vida, essa semente, uma semente incorruptível. Então, por mais que nós podemos mudar, nós somos metamorfose ambulante da perspectiva histórica, da nossa própria questão biológica, da nossa mente, mas o único que pode transformar-nos e fazer de cada um de nós nova criatura é o Espírito Santo, que já fez em mim, já fez em você, e houve então essa metanoia, houve então essa transformação, e isso foi graça, isso foi bondade de Deus, isso foi Deus que pelo seu amor fez em mim e você. É interessante que quando lá está naquele ovinho o DNA da borboleta, em cada um de nós, a semente que foi lançada no meu espírito, no seu espírito, está o DNA de Deus. Por isso, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus? Então, a primeira lição aqui é esta ideia que o Espírito Santo já lançou em mim e em você, este ovinho. E é interessante que quando essa semente foi lançada na minha alma, no seu espírito, a gente começa, eu me lembro em Salinas, quando eu converti, em 1983, eu tinha os meus vícios, bebia, fumava. Em algumas pessoas acontece... vai acontecendo um processo. Na minha vida foi algo que aconteceu de uma maneira extraordinária, rápida. Logo que eu converti, isso foi graça de Deus. Quando a semente foi lançada, o meu desejo, o desejo daqueles que recebem essa semente incorruptível, é querer cada vez mais crescer, é buscar a Bíblia. Olha, você vir num encontro como este, poderiam ter ficado em casa, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, e isso foi graça. E essa metamorfose,
é exatamente o desejo de crescer, de comer. É interessante que aquele ovinho, quando é lançado ali, e depois é transformado numa lagarta, aquela lagarta começa a comer aquela folha, devorar aquela folha, e começa a devorar a folha. Assim também, se você quiser saber, se você teve uma experiência com Jesus, o Cristo da cruz, a avaliação que você pode fazer é, porque há um desejo cada vez mais de você comer da Bíblia, de querer conhecer de Deus, de querer abandonar as coisas as coisas do pecado, abandonar as amizades que não compensam. Então essa ideia da metamorfose começa exatamente quando a semente foi lançada na tua vida, e quem sabe Deus te trouxe aqui porque Ele quer e já começou a lançar na tua alma, no teu espírito, adolescente, jovem. Você, querido, querida, esta semente incorruptível, que nada pode tirar. Não existe demônio, não existe inferno, não existe ideologia alguma que pode tirar esta semente que foi lançada em nosso coração. Louvado seja Deus. Por isso que quem recebeu essa semente, o desejo cada vez mais é comer da Bíblia, é afastar do pecado, é crescer. Aí entra a segunda lição rapidinho, que eu quero colocar, quando aquela larva então, já não é mais o ovinho, é a larva, é a lagarta, quando ela cai no chão depois de devorar a folha, e ela começa a andar entre os gravetos, entre as pedras, e ela procura um lugar de sombreamento, bem debaixo ali, um lugar bem fresco, bem tranquilo. E ali ela começa aquele processo que eu falei, que é exatamente da pupa, onde ela vai soltar aquele líquido e ela vai ficar ali dentro. E ali passa um tempo. Ninguém vê, animal nenhum, ave nenhuma vê, mas eu estava lendo de um biólogo que ali, se fosse colocar uma câmera ali dentro, bem sensível, uma câmera não, um microfone, bem sensível, mas bem sensível, e eu ouvi os gritos daquela lagarta que está ali dentro daquele casulo para viver o seu momento de crisálida, onde ela está gemendo, gritando, ela está morrendo para que se transforme numa linda borboleta. Aí eu quero ser muito prático e dizer aqui para você que é adolescente, você que é jovem, é um desafio. Os poetas declaram que a adolescência, a juventude, é a primavera da vida. E é. Mas é um momento também de conflitos, é ou não é? Conflitos. E eu quero mostrar para você aqui, especialmente neste mundo onde a tecnologia desenvolveu, onde o mundo virou de cabeça para baixo, onde você pega aqui um telefone e você consegue conectar com o mundo, onde o que aconteceu há poucos minutos, lá nos Estados Unidos, e de repente já está nas tuas mãos dentro da sala de aula. Mas além de a gente receber coisas boas, e a tecnologia, a internet, este mundo que ganhou a ciência que evoluiu de uma maneira extraordinária, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que tem trazido à tua mente a confusão, e tem desestabilizado muitos adolescentes e jovens. E a proposta nessa noite da metamorfose é exatamente falar para você, adolescente e jovem, que é um momento difícil. Na minha época, estou com 52 anos, lá em Salinas, meus 15, 16 anos, os conflitos que eu vivi, mas dentro do contexto que eu vivi na época, foram conflitos que eu gemi. E hoje, talvez os conflitos se tornaram pior, porque na minha época eu falsifiquei por várias vezes a minha identidade para assistir filme pornográfico de 18 anos. Então chegava no cinema lá, o cara vai ser desse tamanho. Você, quantos anos você tem? Você não está vendo que eu tenho 18 anos, não? Tem 18 anos, cara. Olhava assim, daquela época, para você ver, 16 anos, eu sabia falsificar a coisa já. O cara deixava eu entrar. Não precisa hoje falsificar para ver pornografia. E é isso que eu quero falar com você, para que você possa preservar sua mente, porque você é nova criatura. O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E a proposta desse congresso, entre muitos que o pastor Paulinho vai pregar aqui, ministrar, que você vai ouvir, e outros mais nas oficinas, é exatamente propor esta metamorfose, que é uma mudança de mente. A sociedade, os jovens, os adolescentes aí, que não conhecem ainda Deus, não têm experiência com a Bíblia, estão totalmente se entregues, doidamente, totalmente doentes.
E eu ouvi esses dias um jovem do mundo do crime falando, num lugar de recuperação, um centro de recuperação, de uma família nobre, e perguntaram para ele como é que começou tudo. E ele começou exatamente falando o seguinte: foram meus amigos. E começou a falar que a sua mente começou, ele vendo e envolvendo com as meninas, e foi para as drogas, e quando pensou que não, ele estava perdido, e ele queria destruir a sua vida, mas acabou matando alguém, e estava preso. E é exatamente, nós somos uma geração transformada pelo Espírito Santo de Deus, e você é, querido, querida, nova criatura. E a proposta é: não vos conformeis com este mundo. Este mundo que você vai na sua sala lá, de repente a menininha pergunta assim para você: você está brincando comigo, quer dizer que você é virgem ainda? Não é assim? Ri de você. Falar com você que você namora e não faz sexo antes do casamento, você é sujeito de ganhar um tapa na cara. E você, rapaz? Entendeu? Então essa é uma geração... Você faz parte de um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos uma geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos escolhidos para viver esta realidade da metamorfose. E eu volto a repetir para você que é adolescente, que tudo é fácil, que você pode entrar no seu quarto, pegar seu notebook, pegar seu celular, e de repente você pode conectar ali e ver coisas terríveis, porque tudo hoje está livre. Mas aí você tem de lembrar que você é nova criatura, que você tem o Espírito Santo de Deus. Pode seu pai não ver, seu pastor, coitadinho dele, ô dó dele, mas Deus está te vendo e te falando: você é meu, você é minha. E o que eu quero de você é que você viva esse contexto de como uma larva dentro ali, naquele período de crisálida, naquele casulo ali, naquele evóloco sofrendo, gemendo. Eu sei que é difícil você. E é difícil para você que é povo de Deus, na sala de aula lá, entre seus amigos. E é bom você entender que você agora que é nova criatura, não é que você não deva ter amigos que não sejam cristãos, porque apesar de tudo ainda tem muita gente boa por aí. Mas o apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. A sociedade fala que sexo antes do casamento é normal, mas a Bíblia fala que não é. O sexo é para ser feito quando a Bíblia diz lá em Gênesis: deixa o homem seu pai e a sua mãe, une-se com a sua esposa e serão os dois o quê? Uma só carne. Mas esta é a linguagem bíblica do povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Agora, a linguagem do mundo, a forma do mundo é que nada. Tem isso não. Esse povo crente é careta, esse povo é meio besta. Mas eu estou falando nessa noite, para você que é povo de Deus, para você que, nesses dias que vai estar aqui, Deus marcou com você este encontro, para te transformar e fazer de você uma nova criatura. Você pode dar glória a Deus? Fala comigo, metamorfose. Eu falei em primeiro lugar, o período quando a semente é lançada. Segundo lugar, eu falei quando, naquele momento, aquela larva está ali dentro do casulo. E você é adolescente, você é jovem, e quem sabe você que ainda que já está com cabelos brancos aí. Quem está com cabelo branco vive outro tempo, outra realidade. Pregar para adolescente e falar para adolescente que você está vivendo dívidas, outros problemas, não pega. Mas falar exatamente que o adolescente está vivendo uma crise, principalmente dessas questões aí que o mundo está apresentando: sexo antes do casamento, drogas, palavrões. A Bíblia fala, e é uma linguagem de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, mas toda aquela que sirva para... Eu não sei qual é a sua crise, adolescente. Se talvez você está aí, vem nesse congresso, apaixonada. Meu Deus, terminou o namoro, não deu certo. Ou não tem namoro, mas na verdade é o que eu estou gostando, pastor, o negócio é difícil. Viva seu momento de crisálida, sabe? De guerra aí dentro da sua interioridade. Vive esse momento, entendendo
que esta é a metamorfose. E vai haver um momento igual, aí eu termino, quando aquela lagarta, aquela larva, fica dentro daquele evóloco, naquele casulo, e vai chegar um momento interessante, que se você vê lá o vídeo na internet, quando aquela larva vai sair do casulo, ela rasga exatamente onde é a cabecinha dela. Interessante quando a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente aqui. E eu achei interessante quando um homem estava no jardim, aí ele viu um casulo lá, aquele buraquinho no casulo, e ele viu a borboletinha tentando sair do casulo, ela tentava sair, não conseguia, ele correu lá dentro, pegou na sua oficina uma tesourinha e veio, cortou e abriu, e a borboletinha saiu e caiu no chão, e ela ficou batendo as asinhas. Ele foi lá, pegou algo e começou a mexer com ela, mas ela não conseguiu voar, porque a natureza, Deus, fez desse jeito. Quando ela começa a abrir aquele buraquinho, ela vai se esforçando, aí começa a soltar um líquido nas asas dela, no corpinho dela, e esse líquido é exatamente, ela tem que colocar forças para ela sair, e quando ela sai do casulo, ela sai para voar. E aí eu termino dizendo o seguinte: nesse processo de metamorfose que está acontecendo contigo, acontece comigo, e aconteceu quando eu converti com meus 18 anos, vai ter momentos na vida que você vai ter de viver a sua crise, vai ter momentos que a gente vai querer passar à frente. Por exemplo, o momento seu agora, o tempo seu, é o tempo de estudar, é o tempo de dedicar. O mundo aí está louco, a sociedade aí, as pessoas, tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida. E é por isso, assim como aconteceu com aquele homem que rasgou aquele buraquinho para aquela borboletinha, não conseguiu mais voar. Ela foi impedida de alçar os voos pelos jardins, porque aquele homem não entendia a necessidade dela ter de rasgar aquele buraquinho com o tempo e sair daquele casulo. Assim também. Cuidado, você é adolescente, você é irmão, jovem, menina, não é tempo, calma, espere. Eu me lembro quando eu converti, o pastor Cícero Silva, eu estava cheio de crises, desejos, aquelas coisas loucas, e que na verdade, eu não vou dizer nem loucas não, porque sentir atraído, sentir atração, é bênção, mas aqueles pensamentos, sabe? E aí ele falou comigo assim: olha, dedique a sua juventude a Deus. E ele usou o Salmo 37 quando diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero falar para você, não antecipe as coisas não. Eu aproveito para dizer para você: honra teu pai, a tua mãe. Se você quiser ter dias futuros abençoados, a Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam o quê? Prolongados, ditosos. Eu confesso e eu creio, eu segui a palavra desse pastor Cícero, quando ele disse para mim: você converteu, você tem um potencial, você toca, você canta, Deus tem um ministério para você, então dedica a sua juventude, não fica preocupado, deixa as coisas acontecerem dentro do tempo de Deus, do kairós de Deus. E eu ouvi aquela palavra, fui morar em Brasília, só que eu fiquei radical também. Fiquei um tempo sem namorar, eu achava que era até pecado, mas foi bom. Deus usou aquilo. Mas uma coisa que ele falou comigo: honra a tua mãe, seu pai faleceu, honra a tua mãe. E eu quero falar para vocês nessa noite, nesse congresso aqui, não esqueça de honrar o teu pai e a tua mãe. Tem pago seus estudos, tem feito de tudo para ver o teu futuro. Olha, eu nunca vi até hoje uma menina que dá trabalho para o pai e para a mãe, que viva uma vida tranquila depois. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados, sejam ditosos. Isso é palavra de Deus.
Deus vai te honrar. Quando a tua mãe vai ser usada, e o teu pai serem usados, para você, antes de sair do seu tempo de crisálida, para você não antecipar as coisas, Deus vai usar sua mãe e dizer: minha filha, esse rapaz não dá certo para você não, meu filho, não vai para esse caminho não, minha filha, não faz isso não. Deus usa seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu tio, Deus usa o seu pastor, Deus usa todos os meios para que nós possamos não fazer besteira, não antecipar as coisas nas nossas vidas. Deus vai usar. E se Deus está usando teu pai, e quem sabe Deus vai usar esse congresso para dizer para você que você não pode fazer o que está fazendo. Eu quero terminar e dizer o seguinte: Deus tem um projeto para a tua vida. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você crê nisso? Deus tem um projeto para a tua vida? Deus tem um projeto. Esse tema metamorfose desse encontro, eu quero dizer, Deus teve um propósito em criar isso. E Deus tem um projeto para a tua vida. E não, cuidado, para que você não venha antecipar as coisas. Vivemos dias difíceis, mas mesmo nesses dias difíceis, nós podemos viver uma vida santa para a glória do Senhor. Quando eu vejo Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, lá no passado, na Babilônia, uma sociedade corrompida pelo pecado, eles fizeram diferença. E nós podemos fazer diferença no dia de hoje. Viva o teu tempo de metamorfose, de crisálida, e converse com o Senhor nesse congresso. Deus tem grandes projetos para a tua vida. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Essa reflexão, metamorfose, quero orar por você. Quem sabe Deus te trouxe aqui para esse congresso. Escute bem, esse é o momento de oração. Deus te trouxe para esse congresso, sabe para quê? Porque Ele está lançando em você a semente do Espírito dEle, para te transformar. Não esqueça nunca, menina, rapaz, você é especial. Deus te fez não para viver esta vida que muitos têm aí vivido aí fora, jogado fora, e quem sabe você tem jogado fora. Deus nos fez como coroa da criação dele, imagem e semelhança dele. E Ele te trouxe aqui para te falar que você é dele e especial para Ele. E nesse momento que você está vivendo o seu momento de crisálida, gemendo, quem sabe, gemendo aí nesse casulo, Deus te trouxe aqui para nortear você. Toda a glória pertence a Ele. E eu quero perguntar, nessa noite, você veio aqui, pulou na hora do louvor, mas eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui para o centro e ajoelhar e falar assim: Deus, eu tenho conformado com este mundo, mas eu quero pedir ao Senhor, me ajude, Espírito de Deus, me ajude para que eu não tome a forma deste mundo. Você tem coragem de vir aqui ajoelhar, adolescente? Você tem coragem de vir aqui e falar assim: Senhor, eu quero uma experiência nova com o Senhor. Você tem coragem de vir aqui ajoelhar e falar com o Senhor? Se entregar nesse altar e falar assim: Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelos pais que eu tenho, pela minha mãe, pelo meu pai. E quem sabe, nesses últimos dias você tem angustiado o coração dos seus pais. E eu quero falar para você, viu? Não importe o erro que você cometeu. O importante, neste momento agora, porque não pode voltar mais atrás, é pedir perdão ao Senhor. A beleza não está em não pecar,
porque nós somos frágeis, pecadores, limitados. Mas a beleza é estar em reconhecer o erro e falar: Senhor, eis-me aqui, eu te peço perdão, eu errei, eu fiz coisas que não têm agradado o Senhor, fiz coisas, Deus, que o Senhor não tem agradado a tua santidade, mas eu quero te pedir perdão nesse altar. O Senhor está aqui e Ele vai usar cada ministrador, os louvores, para falar contigo. Pode se colocar na presença do Senhor. Esse é um momento nosso, sabe? Esse é o momento da gente quebrantar. Esse é o momento da gente se curvar diante desse altar. E quem sabe você está aqui nessa noite, vivendo esse contexto, dentro desse casulo apertado, e você geme, e de vez em quando você fala assim: Deus, a minha vida não tem sentido, não tem razão. Quem sabe você tem pensado até mesmo em suicídio, você tem pensado em se matar, e Deus nessa noite está me usando para dizer para você: eu tenho algo para realizar na tua vida, menina. Eu tenho algo para realizar na tua vida, rapaz. Eu tenho algo para fazer na tua vida. A tua vida está aqui com um propósito. Eu te chamei, eu te coloquei neste mundo com um propósito. E o Senhor está me usando para dizer para você isso. Você precisa de falar com Ele: Senhor, eu quero algo para a minha vida, porque eu tenho sentido, Senhor, eu tenho sentido dentro de mim mesmo, eu não tenho me valorizado. Essa é a noite sua. Essa é a noite de você dizer para o Senhor: Deus, molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Quem sabe você antecipou tudo. Você fez igual aquele homem lá, que a borboletinha saiu e está batendo as asinhas, não consegue voar mais. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para poder encher as tuas asinhas, sabe, metaforicamente falando, encher as tuas asas, para você se colocar de pé, e para você ver que apesar da vida ser uma vida tão difícil, uma vida onde a gente decepciona com as pessoas, uma vida onde a sociedade cada dia aumenta a violência, apesar de tudo isso, o Espírito Santo te renova e faz com que você se coloque de pé para continuar sonhando, com projetos que você antes sonhava. Ele está aqui e Ele pode te renovar. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder ajoelhar aqui neste lugar e podermos abrir os nossos corações perante Ti. E eu quero te pedir neste momento, Espírito Santo que está aqui, comece a derramar em cada coração cura. Comece, ó Pai amado, a trazer a mente dessa menina, que ela é valorosa, que o Senhor a ama e que o Senhor tem um projeto para a vida dela. E eu quero repreender nessa noite, em nome de Jesus, esse espírito de suicídio, esse espírito de desdém, de desprezo, em nome de Jesus, e que caia por terra nessa noite, Senhor, todo tipo de agressão na mente desse rapaz, nessa mente dessa moça, principalmente porque o inimigo tem colocado pensamentos os mais terríveis para destruir com a vida, mas eu repreendo em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te peço, Senhor, que haja nesses dias aqui um quebrantamento tal, que nós podemos ver depois o testemunho, que este evento não foi um evento simplesmente feito por um cumprimento de uma agenda, ou um cumprimento do presbitério PEMOC, do secretário Heron e os demais irmãos, apenas por acontecer, mas nós possamos ver que o Senhor conspirou de uma maneira extraordinária para que estas vidas viessem aqui, para que o Teu Espírito Santo tratasse delas, e vai tratar, e nós queremos ouvir depois, ver depois, testemunhos, mudanças que houveram, e que na verdade vai marcar
a vida desses adolescentes e jovens que vieram aqui. Nós declaramos em nome de Jesus. Senhor, traga nessa noite também direção para esse adolescente. Meu Deus, traga nessa noite, Senhor, cura de pessoas que vieram aqui sentindo tão pequenas, traumas complexos, sentindo esse rapaz desvalorizado, perdido. Meu Senhor, Espírito, que haja cura aqui, Senhor, que haja mudança de mente, que haja aqui nesses dias de congresso, Senhor, corações quebrantados, quedados diante desse altar, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite cura sobre a tua vida. Eu declaro nessa noite o Espírito Santo que está aqui. Já começou já desde quando você planejou a vir aqui. Cura para a tua vida, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé e vamos todos dar uma salva de palmas para o Senhor. A Ele seja a glória, a honra, o louvor, a exaltação, poder, majestade, riqueza, domínio, ações de graças, pertence àquele que vive e reina. Aleluia. Deus está falando sempre conosco. O homem sussurrou e pediu a Deus: Senhor, fale comigo. E então um rouxinol começou a cantar do outro lado. Mas o homem não o ouviu. E o homem repetiu: Deus, por favor, fale comigo. E de repente ecoou nos céus a voz de um trovão. Mas o homem foi incapaz de ouvir a voz de Deus. O homem olhou em volta e disse: Senhor, deixe-me então vê-lo. E de repente uma estrela brilhou nos céus. Mas o homem não a notou. O homem começou a gritar e dizer: Mas Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus, eu te peço, toca-me. Deixe-me sentir que tu estás comigo. E de repente, uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. Mas aquele homem a espantou de uma maneira ríspida. Desiludido, ele continuou seu caminho triste, sozinho e com medo. Até quando teremos que sofrer para compreendermos que Deus está sempre aonde está a vida? Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações tão fechados para o milagre da vida? Deus apresenta de várias maneiras. Em todos os momentos Ele está conosco. Que Deus lhe dê a cada tempestade um arco-íris, a cada lágrima um sorriso, para cada cuidado que o Senhor lhe deu uma promessa e uma bênção, para cada provação, que para cada problema a vida lhe traga alguém fiel, alguém especial, com quem você pode dividir. Para cada olhar, uma doce canção, e para cada oração, uma grande resposta. Aceite tudo com o coração aberto, pleno de gratidão, e veja a mão de Deus atuando em tudo o que está acontecendo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Seja qual for o seu problema, a sua situação, abra seu coração com Deus. Ele vai te ajudar. Que Deus derrame sobre ti as suas bênçãos, chuvas de bênçãos neste dia de hoje. Neste tempo que vivi, aprendi que se alguém quiser conquistar seus sonhos e fazer diferença na vida, deve cometer erros.
Muitas pessoas perdem muito tempo sendo demasiadamente justas. Se tornam carrascas de si mesmas, subjugam os seus semelhantes, são perfeccionistas demais, e isso as tornam frias, secas e calculistas. O pior é que não percebem que as pessoas não são máquinas, onde apertam um botão e as programam para fazer o que determinam. As pessoas têm sentimentos e isso é importante observar para conquistar os seus corações. Quem observa isso aprendeu a arte de viver e relacionar. A vida tem me ensinado que a gente precisa ser, no certo sentido, um pouco tolo e até um pouco relaxado, deixando passar como se fosse despercebido algumas situações. Era isso que nossos pais faziam de vez em quando, lembra? Eles faziam de conta que não sabiam. Era o jeito não covarde, mas experiente de deixar para lá. Era aquela ideia, como não sabiam como agir, era melhor fingir. Tem gente que vive mal e perde o dia com coisas tão efêmeras e mesquinhas e acabam sendo chatas e enfadonhas. Não seja demasiadamente crítico. É tão desagradável ficar perto de pessoas que só sabem e vivem para criticar, não é? Na verdade, muitas dessas pessoas não conseguem observar além das fragilidades dos seres humanos. Se Deus olhasse para nós pelo que somos, o que seria de nós? Mas Ele não faz assim. Ele nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos vê com seu terno amor incondicional. A Bíblia diz que Deus não vê o exterior, mas Ele vê o coração. É preciso relaxar e não levar a sério algumas coisas que não tens o seu controle. Aprenda que para conquistar seus objetivos, terá que correr riscos. O sonhador, o empreendedor não pode ter medo de investir além do que pode. Erre, sim. Com seus erros você distanciará pessoas e serás injuriado. Os seus erros são lições de casa para outros, mas também para você. Se estudares a vida dos grandes conquistadores que chegaram onde chegaram, eles cometeram erros e tiveram grandes perdas. Tem horas que para ganhar é preciso perder. Pare de falar que tempo é dinheiro. Tempo é tempo e acabou. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu neste momento e deixe o outro viver o dele só. É preciso parar com esta mania de limpeza. Isto pode te deixar neurótico. Aprendi nesta caminhada que a maioria de nós perde muito tempo com aquilo que não é essencial. Gasta muito tempo com problemas que cria na imaginação e não tem energia para os problemas que são reais. Descobri que tem pessoas que correm, cansam e estão no mesmo lugar. Elas só vivem para impressionar os outros. Estas vivem como se tivessem o mundo e as estrelas em suas mãos. Mas no fundo, não tem nem mesmo elas e a família. São escravas de suas estúpidas loucuras. Estas são pobres criaturas que acabam sozinhas. O brilho é passageiro. Isso é terrível. É preciso sair de vez em quando, viajar e contemplar mais entardeceres e as manhãs com os cantos dos pássaros. Brincar com as crianças, jogar uma pedra no lago e vê-la saltando sobre as águas. Tirar sandálias ou sapatos, pisar na terra e ser picado por uma formiga. E subir alguma montanha e ir numa cachoeira. Pegar um pouco de terra nas mãos, jogar para cima e fazer poeira. Isso para lembrar que foi do pó que viemos e para lá tornaremos. Não seja certinho demais, mas também não seja louco correndo atrás do vento. Seja uma pessoa normal. Normal é aquela pessoa que teme a Deus, ama o próximo e vive a vida. Dinheiro é bom, mas se você o tem e não abençoa o seu semelhante,
e nem o usa para curtir a vida, és seu escravo e seu servo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens, na loucura de adquiri-lo, caíram em perdição, muitos males e até loucuras. Cuidado, cuidado com o dinheiro. Desta vida, o que você vai levar é o amor. Portanto, ame as pessoas e invista nelas. Um dia, elas te encontrarão e te abraçarão lá nos céus. Dê chance a você mesmo para recomeçar. Não importa o que te aconteceu, não importa o que você fez, não importa seus erros. O Cristo da cruz não te condena. Ele te perdoa, te ama e te acolhe. Ele sempre nos dá mais uma chance. Erga a tua cabeça, volte a sonhar. Desta vez, a sua conquista será maior. Isso tudo que te aconteceu foi mais uma lição para você ser gente. Gente feita de carne e osso e gente melhor. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. A triste história de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto
Ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo. Então o médico disse a ela: calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender. A enfermeira indagou: mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer. Calma, enfermeira, leve ele à UTI e me aguarde lá. Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família, tendo um plano de saúde o mais caro, nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no Hospital do Povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: e o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com graça de um adulto e não a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair meio em vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar a ele exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais,
Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá para o resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm muita influência sobre nós, mas que nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que você pode ser. Descobre que leva muito tempo para se chegar aonde está indo, mas que, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário para fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve e o que se aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama mais do jeito que você quer, não significa que este alguém não o ame com todas as forças, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém e que algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. E que, com a mesma severidade com que julga, será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você junte seus cacos. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende realmente que pode suportar, que realmente é forte e que pode ir mais longe, depois de pensar que não pode mais, e que realmente a vida tem valor diante da vida.